Olá, galera! Animados pro PISME? PISME 3 já? Que bom, hein? Tá quase vencendo, hein, galera? Já deu uma olhada na prova do ano passado? Ainda não? Tá esperando o quê? Vamos lá? Olá, turma! Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer a correção do primeiro exercício de matemática do módulo 3 do PISME de 2021. Ansiosos? Vamos corrigir? Gente, eu tô amando fazer esses exercícios, tô voltando no tempo, são ótimos! O que vocês estão achando deles? Estão gostando também? Ai, matemática é tudo de bom, né? E a gente precisa de teoria, mas a gente precisa de prática em exercício, a gente precisa de treinar interpretação do exercício, saber como que a banca geralmente cobra, o que ela foca mais. Então é sempre muito importante rever as provas anteriores, ok? Bora fazer a questão 16 então, que é a primeira questão de matemática? Considere a circunferência de equação cartesiana C, x² mais y² igual a 4. Determine as equações cartesianas para as retas que passam pelo ponto P, 4 e 0 e são tangentes à circunferência C acima. Galera, vou fazer o desenho aqui. Sempre falo nas minhas aulas que eu não desenho bem. Pensei em fazer no GeoGebra, fazer um desenho bonitinho para vocês. Mas em casa, no PISME, vocês não vão ter recurso para desenhar. E eu sempre incentivo os meus alunos, vai fazer o exercício, é geometria, seja geometria analítica, geometria espacial, geometria plana, ou trigonometria também. É sempre bom desenhar, porque o desenho ele clareia muito pra gente o exercício, ele mostra muita coisa. Então, como eu tento estimular isso pra vocês, eu vou fazer à mão livre, que é o que vocês teriam pra fazer na prova, tá? Porque senão vocês vão falar pra mim assim, a Cíntia fala pra eu fazer o desenho, mas ela faz ele bonitinho lá com o instrumento, e na hora de fazer a prova eu não vou ter isso em mãos. Então, vamos fazer aqui, vai ficar meio feio, vai ficar meio torto, mas é só pra incentivar vocês, porque é o que vocês vão ter na hora de fazer prova também, tá? Para vocês aprenderem até essa visualização do exercício. Então eu vou fazer uma circunferência aqui, não vai ficar bem feita. O que eu sei dessa circunferência? Eu sei que o centro dela é 0, 0 e eu sei que o raio dela é 2. Por quê? A equação da circunferência é x menos o x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Como a gente não tem, além do x ao quadrado e do y ao quadrado, outro x e outro y, então eu já sei que o centro é 0. E o raio ao quadrado deu 4, então eu sei que o raio é 2. Então no meu desenho aqui, esse pontinho aqui é o centro que é 0, 0. E eu tenho um ponto P que está a uma certa distância desse centro, que é o ponto 4 e 0. E eu sei que essa distância do centro até o ponto P é 4, porque eles estão, né, em cima do eixo das abscissas, certo? Bom, galera, a reta tangente, ela passa pela circunferência e ela encosta nela em um ponto. Aqui, ó. Ela não corta a circunferência, meu desenho não deu. Mas ela encosta nela aqui em um ponto. Aqui, ó. E eu vou trabalhar com uma dessas duas aqui. Vou trabalhar com essa de cima. O que eu tenho aqui? Um ponto que eu vou chamar de x e y, certo? Esse ponto de tangência, ele forma um ângulo de 90 graus com o raio da circunferência. Toda vez que a gente falar de reta tangente à circunferência, vai formar 90 graus com o raio. Então eu tenho um triângulo retângulo aqui, em que essa distância aqui mede 2, essa distância mede 4 e essa outra distância que eu quero medir, eu quero saber qual é. Então eu vou chamar essa distância aqui de B. Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o meu A? É o 4. Então 4 ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais o C, que vai ser 2. Não importa quem é B, quem é C, só importa quem é o A. Não pode confundir o A com os catetos, o resto não tem problema. 4 ao quadrado dá 16, igual a B ao quadrado mais 4. Então, quem é o meu B ao quadrado? É 16 menos 4. B ao quadrado é igual a 12, ok? Beleza. Por que a gente fez isso?
né? Porque a gente descobriu agora que a distância do ponto de tangência até a distância do ponto P é 4. Beleza. Eu tenho uma regrinha de distância. É 4 não, é 12, desculpa. Eu tenho uma regrinha de distância. Me foi falado que a distância de dois pontos, vou fazer aqui, tô preocupada com o espaço, a distância de dois pontos é dada por x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado. Então, a distância de dois pontos é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Meu x2 vai ser o 4. O meu x1 vai ser o x. Meu y2 vai ser o 0. Meu y1 vai ser o y. Isso é igual a 12. Gente, por que eu coloquei direto, né? Porque aqui é raiz e aqui, para eu tirar essa raiz, eu teria que levar o quadrado aqui. Elevo ao quadrado esse lado, eu levo ao quadrado esse lado. Fico com distância ao quadrado igual a x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, o que eu tenho? X menos 4 menos x ao quadrado mais 0 menos y ao quadrado é igual a 12, porque eu descobri que essa distância valia 12, que era o meu b aqui, ok? Então, o que eu tenho aqui? 16 menos 8x mais x ao quadrado mais y ao quadrado, porque aqui vai ficar só menos y ao quadrado é y ao quadrado, igual a 12. Só que, outra coisa importante, o x e o y que eu estou trabalhando aqui, eles pertencem à circunferência, eles são pontos da circunferência. Então, se eu puser o x, o valor que eu encontrei aqui dentro da equação da circunferência, tem que dar certo. É o mesmo x e o mesmo y. Então, na equação de circunferência, a gente não tem que x ao quadrado mais y ao quadrado é 4. Então, eu x ao quadrado mais y ao quadrado aqui, eu vou chamar de 4. Então, eu tenho 16 menos 8x mais 4 igual a 12. Posso falar para vocês que menos 8x é igual a 12 menos 20. Quanto vai dar isso, gente? Menos 8x vai ser igual a menos 8 e o nosso x vai ser igual a 1. Achei o x, o que eu vou fazer agora? Eu vou achar o meu y. Bom, onde que eu vou achar o y? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. O meu x vale 1, então 1 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Quem é meu y ao quadrado? 4 menos 1. Então, y ao quadrado é igual a 3. Y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3, porque y é uma coordenada, não é uma distância. Então, ele pode ser positivo ou negativo. Praticamente pronto. Como que eu acho a equação da reta? Lembra? Y é igual a m, que multiplica x menos x0. Certo? Tranquilo? Qual é a equação da reta, gente? Y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Esse m é a inclinação da reta. Quem é essa inclinação? Quem é o m? É o y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, o que a gente tem aqui? Quem vai ser o nosso m? Vamos pegar, a gente está procurando essa reta, então nós vamos pegar as coordenadas dos pontos que nós temos. Meu x aqui é 1 e 0, e raiz de 3, 1 e 4, desculpa, e raiz de 3 e 0. Se eu for pegar primeiro ponto 1 e mais raiz de 3, eu vou ter raiz de 3 menos 0 sobre 1 menos 4. Vou ficar com raiz de 3 sobre menos 3, que é menos raiz de 3 sobre 3. Se eu pegar o ponto 1 e menos raiz de 3, eu vou ter só uma troca de sinais. Eu vou ficar com menos raiz de 3 menos 0 sobre 1 menos 4. Vou ficar com menos raiz de 3 sobre menos 3, que vai dar raiz de 3 sobre 3. Então, o meu problema aqui vai ser só a diferença de sinais, ok? Então, eu vou fazer y, vou pegar esse pontinho aqui que tá mais fácil a gente trabalhar, menos 0, pegar meu m de cima, menos raiz de 3 sobre 3, que multiplica x menos 4. Ele
Beleza, tiro o zero daqui, porque y menos zero vai ser y, menos raiz de 3 sobre 3 sobre x menos 4. Cíntia, não tem essa opção. Não tem, né? Mas vamos brincar um pouquinho com essa raiz de 3 sobre 3? Multiplica a raiz de 3 sobre 3 por raiz de 3. O que você vai encontrar? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. E 3 raiz de 3 vai ficar 3 raiz de 3. Corta aqui. Menos 1 sobre raiz de 3 e x menos 4. O que vai acontecer? Como a gente viu que o m só estava trocando os sinais, né? Uma equação é essa, a outra equação vai ser 1 sobre raiz de 3, que multiplica x menos 4. Então, a opção correta é a letra A. E aí? O que vocês acharam? Muita informação? Pausa, tenta fazer, tenta enxergar o que foi feito, não conseguiu, volta. Gente, não é a única maneira de fazer, tem outros caminhos, tá? Nem sempre a maneira... Ah, Cintia, eu fiz diferente de você, mas eu não matei a matemática, não. Tudo que eu fiz tá certo, eu cheguei na mesma resposta. Ótimo, perfeito. Cada um tem um caminho de visualizar. Eu sempre vou pelo que eu vejo primeiro ali, pelo que vem à minha frente. E nem sempre vai ser o que vocês vão enxergar também, tá bom? Mas qualquer coisa, coloca nos comentários que vai ser um prazer responder vocês. Galera, se gostou, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, tá? Nós estamos cheios de novidades aqui, eu e o tio Marcos esperando por vocês. E ó, já foi lá no canal dele? Já deu uma olhadinha nas novidades que tem lá? Se ainda não foi, corra lá. Ele tá fazendo aulas de português, corrigindo também questões do PISM, muito texto, né, galera? É importante dar uma treinada nisso aí, tá? Eu vejo que o pessoal erra muita coisa por falta de interpretação, tá, gente? Nossa, teve prova aqui na minha cidade, pessoal, muita gente zerou matemática e não foi por causa da matemática, tá? Foi interpretação, falando sério. Então, português é muito importante. Bom, grande abraço, fiquem bem, se cuidem, até breve.